Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, que excepcionalmente hoje tem mais um bloco, porque o nosso convidado, todos os nossos convidados merecem o nosso respeito. Mas o nosso convidado de hoje, eu ainda tenho uns assuntos para tratar com ele, que eu não vou deixar para depois, não, porque para pegar esse homem, quando a sessão começa, quando começa a Câmara sai do recesso, e vai, não tem jeito, olha, é um inferno, não tem jeito. 5h30, Kelma, vou fazer o seguinte, sua gravação vai ser às 6h30 da noite, ok? Ok. A sessão vai até às 8, 9, 10 da noite. Então tem que aproveitar, né, Kelma? É verdade, Geraldo. A gente tem uma preocupação muito grande de fazer com que a gente, de forma célere, possa apreciar todos os requerimentos, indicações, projetos de leis. Então, a pauta em 2015 sempre foi uma pauta muito cheia. E, às vezes, a gente programa um horário, mas muitas das vezes com certeza. As sessões que são terças, quartas e quintas, elas dificilmente acaba antes das 19, 20 horas, então requer que o presidente esteja sempre presente conduzindo os trabalhos. Então eu peço até desculpa. Não, de jeito algum. As outras oportunidades que eu tive que adiar. Você sabe que eu entendo. Olha, por exemplo, eu estou meio por aqui com o Alfredo Gaspar, porque hoje foi a terceira vez que ele me deu um bolo. Olha, mas eu acho tudo bem, não tem problema não, eu gosto dele e ele está fazendo um bom trabalho. Eu acho que resguardadas as devidas diferenças, mas eu acho que também é fruto dessa agenda que é muito cheia. A gente vê que sempre o doutor Alfredo está acompanhando as operações. É verdade. Mas olha, eu queria falar um pouquinho sobre política. Eu queria falar sobre política nacional e queria falar sobre política local. Primeiro, na nacional, por que falar da política nacional com o presidente da Câmara de Vereadores de Maceió? Porque é quem está mais perto de nós, da população. Nós estamos muito acostumados a ouvir as opiniões que vêm de fora, as opiniões que você lê, principalmente quando você tem as televisões que você fica virando e que cada um acha de fazer um comentário. Como é que você está vendo a política nacional, mas antes ela vai envolvida com uma pergunta. Quem nasceu primeiro, a crise política ou a crise econômica? Olha, Geraldo, a gente vê com muita preocupação porque eu acho que uma coisa levou a outra, né? Eu não posso ser leviano para dizer aqui que foi a crise política que, em decorrência da crise política, gerou a crise econômica, ou a crise econômica que gerou. Agora, essa é a pergunta o que eu sei é que hoje nós temos as duas crises. Isso. E uma faz com que a gente agrave a outra e não consiga sair desse momento difícil que atravessa o país como um todo. A gente vê com muita preocupação e tristeza, porque a cada dia surgem novas denúncias, novas apurações, novas crises políticas, e aí reflete na crise econômica, e dólar sobe, gasolina sobe, inflação sobe. Hoje, no dia que nós estamos conversando, a gasolina foi para mais de R$4. É brincadeira. Eu assistia ontem um jornal onde dizia que o preço do barril do petróleo cai e aqui no país a gasolina sobe. Então, isso é reflexo, sem sombra de dúvida, dessa crise política que o Brasil está instalada no país, e a gente vê com preocupação e tristeza. Claro. Logicamente que é preciso dar um amplo direito de defesa a todos, né? Isso é um princípio constitucional. Sem dúvida alguma. Mas é preciso que se passe logo a limpo tudo isso, porque o que a gente vê é que cada dia surge mais denúncia, mais fato novo, e nunca se acaba essa crise. Isso é muito ruim para o país, né? Então a gente vê com muita preocupação, esperando que o Ministério Público esclareça, junto com a Polícia Federal e com a Justiça, esclareça para que de fato também inocentes não sejam jogados nessa vala comum. Sem dúvida alguma. E que, se tiver que punir, puna os culpados, mas que a gente encontre um ponto final para essa crise, porque, sem sombra de dúvida, enquanto tiver, eu acho que vai ser difícil a gente superar a crise econômica enquanto tiver essa crise política. Com certeza. Então, a gente vê com muita preocupação, porque o reflexo final de tudo isso é a população. Não tenha dúvida. A população que sofre com aumento de gasolina, de imposto, de energia, e já estão falando em outro aumento de energia, tarifa de ônibus, enfim. A gente que se preocupa muito com o dia a dia das pessoas, a gente fica muito triste e preocupado, porque essa crise de Brasília a gente não sabe onde vai parar. Vai parar. Aí eu pergunto a você, o reflexo, o resto da areia, os pedacinhos de pedra que são jogados pelo Brasil inteiro, o que vem atinge um município
de um estado pobre como Alagoas. Como é que você está enxergando a atuação dos nossos políticos aqui dentro em relação a essa crise nacional? Olha, a gente, muito embora a gente tenha a preocupação interna com o problema da crise que afetou, sem sombra de dúvida, o FPM, né? E como Maceió, e também as transferências da União para o Estado, então afetou o nosso governador e o nosso prefeito Rui, mas eu vejo, se a gente for olhar o que se tem aí de notícia de outros estados e outras capitais, eu acho que os dois estão fazendo bem o dever de casa. Não tenho a dúvida. Governador jovem, tenho muito orgulho muito de ser equilibrado. Tenho muito orgulho de ser do PMDB, o partido do governador, uma pessoa que vestia a camisa e a gente trabalhou muito para que ele ganhasse a eleição, mas tenho mais orgulho ainda de saber que, apesar de que ele tão jovem, eu acho o governador mais jovem do país, mas uma pessoa com muita responsabilidade. Muito. Fez o dever de casa, apertou quando tinha que apertar lá atrás, e se ele não tivesse tomado essas medidas austeras, com certeza a gente ia ter o reflexo agora no final do ano, como muitos estados. Agora, muito interessante que você tocar nesse assunto, porque além de tudo, para mim, ele tem uma grande qualidade. Ele toma essas medidas com absoluto conhecimento de causa. Não tenha dúvida. Ele não discute um assunto sem conhecer. Olha, Geraldo, impressionante. Eu já tive algumas oportunidades de estar com o governador, mas o que me deixa feliz é em muitos amigos, muitos colegas políticos que, quando tem a oportunidade de estar com o governador, discutir os problemas, como eles voltam surpresos com a capacidade, exatamente, com a capacidade que tem um governador tão jovem de conhecer quase todos os problemas e conhecer tecnicamente. É verdade. Então, o governador, ele se preparou para estar no cargo que exerce. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte da agremiação política muito bom, que tem o nosso governador, mas sobretudo saber que o governador, ele tomou as medidas certas lá atrás e que essas medidas que ele tomou fez com que hoje Alagoas não tivesse igual a muitos estados aí que estão atrasando salários, tendo que cortar gastos, numa crise que nós estamos numa crise, mas comparado a outros estados, o governador, sem sombra de dúvidas, é um governador. Você vê uma recente pesquisa, revelou que o governo está o mais avaliado do país, mas fruto de sua capacidade técnica e, sobretudo, do empenho que o governador tem. Porque na época de eleições criticavam, diziam que não era nada disso, que ele ia só ouvir o que o pai quisesse, e ao contrário, ele faz o que ele quer, o que ele acha que deve ser. Não tenho dúvida nenhuma, o governador é uma pessoa preparada. Não que não possa ouvir o pai, porque ouve, mas ouve outras pessoas também. Então faz um trabalho bonito. E acho também que o prefeito Rui também tem tomado essas posições, posições firmes. Você vê na segunda-feira ele esteve reunido com seus secretários e já prevendo essa crise que continuará em 2016, terá reflexo no Fundo de Participação do município, que o primeiro mês já veio 12% a menos comparado com janeiro de 2015, ele já determinou o corte linear de 10%. Essas medidas que eles tomam agora, muitas secretarias estão devolvendo veículos, né? E estão reduzindo seus cargos comissionados, terão que reduzir 10% de forma linear. Isso que ele está fazendo agora, a gente sabe que é um ano de eleição e muitos talvez não tivessem coragem, porque são medidas muitas vezes impopulares. É verdade. Mas as medidas que ele está tomando agora vai certamente garantir que no final do ano ele possa fechar o ano, se não com o superávit, mas sobretudo podendo pagar o funcionário em dias, podendo custear as suas secretarias. Então, assim, a gente vê que o prefeito, e também ele conseguiu fazer muitas obras que nos 2 primeiros anos ele teve muita dificuldade. Nós já em 2015, meados de 2015 até o final do ano, a gente inaugurou muitas obras. Tive a oportunidade de por 12 dias ser prefeito de Maceió, de forma interina. Inaugurei diversas obras, escolas, pavimentação. Então, tanto o governador como o prefeito se preocuparam em apertar o cinto para garantir que Maceió e Alagoas, mesmo tendo um momento de crise, mas não sofresse tanto quanto o resto do país. Eu fiquei muito chateado com o prefeito Kelma, porque o prefeito Kelma não veio ao meu programa. É danado o negócio dele. Olha, Geraldo, mas da próxima vez, viu, eu vou lembrar isso para você. Prefeito Kelma. Geraldo, eu até agradeci muito o prefeito Rui pela demonstração que ele deu. Primeiro, com a Câmara de Maceió. O reconhecimento dele com a Câmara, que quando ele me dizia que eu ia assumir, ele dizia, Kelma, é um reconhecimento por tudo que você fez e pelo que a Câmara fez. Perfeito. Então,
Mas também tem um outro lado. Ele determinou que todas as obras que teriam que ser entregues eram para ser entregues nos meus 12 dias. Perfeito. Então, Geraldo, eu saía de manhã, voltava à noite. Não foi egoísta. Então não foi então que eu disse. Talvez outro prefeito dissesse, não, vamos aguardar, são só 12 dias, quando eu voltar vou entregar essas obras. Perfeito. E ele não, ele disse que eu quero que você entregue todas essas obras. Um reconhecimento agora, que eu estou fazendo com a Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores, para a gente praticamente encerrar o negócio. Nessas eleições de 2016, você acha que a renovação será da ordem de quanto? Eu acho que sempre tem aquela média de 30%, variando entre 30% a 40%. Eu acho que vai ficar nessa média de 30%, 35%, 40%, que sempre, estatisticamente, é uma renovação que acontece na Câmara. Futuro de Kelman Vieira? Futuro, sou candidato à reeleição. Claro. Mas estou esperando a oportunidade de sentar com o governador Renan Filho e com o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, para a gente discutir 2016. Sou um soldado e estarei à disposição do partido para que o partido analise e veja como a gente vai se posicionar em 2016. Bem. Em função de tudo o que está acontecendo no país, o PMDB de 2017 será outro, não? A gente espera que sim. Eu acho que sim. A gente espera que sim. Será talvez realmente o maior partido do país. A gente espera que sim. Eu acho que lá na eleição de governador, eu sempre dizia que era chegado o momento da gente ser protagonista aqui em Alagoas. Exatamente. E graças a Deus Mas não só aqui, né? A população entendeu. Então eu espero que também o país veja que é o momento do PMDB ser o protagonista. Eu confio muito nos quadros do PMDB. Que pergunta não fiz a você nesse final de programa que eu deveria ter feito para você não sair frustrado daqui? Olha, Geraldo, eu acho que você fez quase todas as perguntas, mas eu acho que se fosse para perguntar, eu diria o que é que você espera de 2016 para Maceió? Ok. Eu, sem sombra de dúvidas, a gente trabalha muito, eu tenho uma expectativa muito boa para que 2016 seja realmente um ano que o prefeito Rui possa levar, principalmente para essas comunidades mais carentes, que tanto tempo foram esquecidas de poder público, leve realmente muitas obras, porque a gente percorre Maceió e percebe que uma parte de Maceió, ela parece que não está no mapa de Maceió, de tanto esquecimento que ao longo desses anos. Então, a gente espera muito que o prefeito Rui consiga ter um olhar diferenciado para essa parte de população que já espera há décadas um governante que chegue com os serviços e com as obras que eles necessitam. Obrigado, Kelman. Muito obrigado por ter vindo a esse programa. Mas eu quero dizer a você o que eu espero de 2016 em relação a você. Que você venha muito mais vezes aqui nesse programa e no Almoçando com a Notícia, que você está me devendo fazer um Almoçando com a Notícia para valer. Vamos fazer tá sim. Certo? Muito prazer. Com muito obrigado, prazer. obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. Então os encontros estão marcados.